Olá! Bem-vindas ao Infinitas Letras, segunda temporada. Estamos aqui com Fluxo Atemporal, um oráculo inspirado por Sabine. E agora vamos começar esse novo episódio com a nossa leitura. Então, depois a gente fala da carta que vamos comentar hoje. Então, com vocês, Sabine. Qual é o nome do texto? Vamos lá. De novo, eu vou ler um texto que existe apenas no Wattpad. Acho que todo mundo conhece o Wattpad, onde você vai escrevendo capítulos, né? E a altura que no momento que a gente soltar esse episódio, provavelmente esse texto já vai estar completo. Ele se chama Pedro e o Limite dos Nomes, da série ASL Volume 1. E eu vou ler um trecho do capítulo 3, Uma Escola Sem Endereço. Meio descontextualizado, mas acho que vocês vão entender pro propósito que a gente tem aqui hoje, né? Por que eu escolhi. Então, vamos lá. Você está atrasado, resmungou Helena, vendo seu aluno se aproximar, esbaforido, do ponto de encontro. Pelo menos foi por uma boa causa. Desculpa, mas como você sabe? Tudo bem, tudo bem. Hoje é mesmo dia de perguntas. Perguntas que contam como uma espécie de revisão, digamos. Você vai me testar? Gargalhada. Felizmente a rua estava deserta. Nós não testamos nada, nem ninguém. Quem vai se testar é você, meu querido. Eu só vou aproveitar suas perguntas para te conhecer melhor, entende? Claro, disse Pedro sem entender nada. Por que alguém que consegue ler mentes precisaria de perguntas para conhecê-lo melhor? Ah, mas eu parei com isso de ler sua mente, respondeu Helena. Quer dizer, acabei de ler agora, mas juradinho que foi a última vez. Não sou especialista nesse ramo de pensamentos alheios. Você me confunde às vezes, sabe? Ela estava diferente, vestia uma regata preta e um saião vermelho sangue, estilo roupa indiana importada. Seus cabelos estavam arrumados em trancinhas de vários tamanhos. Os olhos saltavam, delineados. Em geral, parecia mais confortável. A bolsinha verde bordada com pedrinhas brilhantes estava pendurada em seu ombro, desde o início da conversa. Óbvio, eu não estou aqui para ficar fazendo truques, tirando os coelhos da cartola. E sim, li sua mente de novo. Mas é força do hábito. Já já eu paro, prometo. Pedro se decepcionou com a coisa de falta de truques. Por outro lado, assim podia relaxar um pouco mais. Então, sou eu quem vai fazer as perguntas? Ele disse. Olha, eu aconselho o seguinte, seguiu Helena em tom didático. Não censure suas perguntas. Deixe que elas surjam, das mais simples às mais sem sentido. O pior que pode acontecer é eu não saber te responder. Nesse caso, a resposta virá até você, quer dizer, se for mesmo importante. Como assim a resposta virá até mim? Devo considerar essa a sua primeira pergunta? Disse Helena com uma risadinha. Agora os dois caminhavam pela calçada, cruzando a portaria do condomínio. Ouviam-se sons de festa no playground e um morador reclamava com o porteiro. Testemunhando a cena, Pedro se sentia especial, como se estar com Helena fosse sua festinha particular. Percebeu que admirava a mulher a seu lado simplesmente por estar ali, se dando ao trabalho de apresentar o inimaginável a ele. Helena parecia estar se preparando para responder às tais perguntas. Fechava os olhos como quem busca contato. Inspirava e expirava lentamente. Pouco depois do condomínio, havia uma mercearia já fechada. 2 blocos de concreto, quadrados e baixos, despontavam na calçada para impedir que estacionassem ali. Helena sentou-se em um deles e, com um gesto suave, convidou Pedro a se sentar no outro. Gostei da sua primeira pergunta. É uma pergunta importante. Obrigado. Sabe, quando eu disse que respostas importantes te encontrariam, eu não estava falando de magia, pelo menos não no sentido abracadabra, sabe? É que às vezes a gente pede ajuda ou decide tomar um rumo novo na vida e as coisas meio que se ajeitam. Mas no fundo, você já sabe disso. Não está aqui à toa, né? Se ajeitam? Digamos que você pergunte algo importante, dentro de si, quero dizer. Pode perguntar a si mesmo, a seu Deus, sua deusa, ao universo. Na real, tanto faz, os deuses não ligam. Você vai lá, pergunta, e é comum que apareçam livros, filmes, situações, pessoas, especialmente pessoas, que estão na mesma sintonia do que você está buscando. As coisas meio que se encaixam, percebe? A menos que. A menos que. Ora, a menos que você não acredite. E Helena gargalhou com força. Mas peraí. Por que você disse que eu não estou aqui à toa? Ué, ninguém encontra nada se não estiver buscando. A escola não sai por aí procurando alunos, os alunos chegam à escola. É isso. Bom, esse é um trecho descontextualizado, né? Então, só para explicar que
esse é uma fábula que eu estou postando no Wattpad e acho que já vai estar postada quando a gente postar esse episódio. Já vai estar completa para quem quiser ler. E o Pedro é uma fábula para adultos. Então, o Pedro é um cara adulto, pai de uma menina, pai solo e tal. E ele, de repente, é encontrado por essa escola. E a Helena é a professora dele. E eu achei que esse trecho tinha muito a ver com essa coisa das perguntas e de se conectar com coisas e tal. Com a carta que vai servir para a gente falar de escrita, de processos criativos hoje, que é essa aqui, que é o manto. Eu vou falar rapidinho sobre os elementos dela para começar a conversar com a Cláudia. O nome é um manto e a frase diz: sou protegida, sinto e não preciso ver. E aqui a gente tem uma figura que é uma das primeiras figuras, acho que no oráculo, desde que a gente começou, que é uma figura que pode ser feminina ou masculina, né? É uma figura assim muito a gênero nesse sentido. E tá de costas. A gente falou um monte de coisa na semana passada sobre outra figura que estava de costas também, quem quiser ir lá olhar. Mas assim, é basicamente uma pessoa que está com um manto, né? Tem um manto sobre as costas. E é uma carta que representa proteção, que não precisa mesmo de comprovação. Uma proteção, um nível de proteção a que se chegou, né? E proteção sentida como uma espécie de providência divina, ou providência do universo, ou providência, enfim, de planos, destinos, como você queira denominar, né? Que parece que meio que solidifica uma certa segurança para viver nesse mundo. Esse manto está representando esse nível de proteção. E aí, porque a pessoa se sente protegida, ela acaba também ecoando essa proteção, né? Ou emanando, vibrando essa proteção em todas as atividades que ela faz. Ela também acaba fazendo o que ela faz no dia a dia, seja qual for o nível de atuação dela, né? Ou o tipo, acaba ecoando essa proteção em tudo que ela faz. Não é que as coisas sejam protegidas, é que de fato ela faz as coisas a partir de um outro lugar, a partir de um lugar menos ansioso, de um lugar menos corrido, de um lugar menos com medo de que aquilo dê errado, de um lugar mais sabendo que as coisas acontecem para ela e não com ela, e que no mínimo aquilo ali vai ser uma lição, embora às vezes seja difícil, etc. Mas, assim, em termos de simbologia, o manto ele é coberto de cruzinhas, porque essas cruzinhas são como mini pontos cruzados. Então, são como mini marcações, assim, de que, olha, em todos os lugares onde tem cruzinha, você está fechado para coisas que não te pertencem, né? Você está protegido de energias, de coisas, de situações, enfim, que não te pertencem, que não fazem parte do caminho que você traçou para você, das escolhas que você fez. Então, essas cruzinhas representam isso, né? E também, com essa coisa da vibração, reverberar, tem uma coisa de... não é só que o que a pessoa faz está protegido, ou que o que a pessoa faz é feito de um lugar de proteção, de confiança na providência divina, né? Ou na colaboração com outras pessoas. É também que essa pessoa se torna, de alguma forma, um modelo, né? Um modelo de permanência. Eu não gosto muito da palavra modelo, mas assim, olhando para uma pessoa que se sente protegida pelo manto, você meio que infere: eu podia estar nesse lugar também. Eu podia também atingir esse lugar em que eu me sinto segura, né? Segurança é uma palavra que dá para falar de várias maneiras. Então, pode estar se referindo a segurança emocional, segurança material, mas, em geral, a carta em si está falando de segurança no status de ser humano. Segurança de que existe uma missão para eu assumir aqui na Terra, existe um propósito para tudo que eu faço de criativo, e as coisas podem estar difíceis, mas, de qualquer maneira, eu me sinto segura nesse nível de base, né? Então, achei que a história tinha muito a ver, porque ela fala dessa coisa das perguntas que você faz, dos pedidos que você faz, e que se você acreditar que a resposta vem. Meio que pode aparecer de várias maneiras, né? Mas meio que para fazer a pergunta e achar que a resposta vai aparecer, você tem que ter esse nível de segurança, né? Você tem que... Eu me lembro de fazer isso várias vezes com textos assim, tipo, isso aqui agora
Alguém vai resolver que não sou eu. E eu me lembro de fazer isso várias vezes com a vida. E aguardar a resposta e saber que tem, como se fosse a teia de a rede de proteção do malabarista, né? Tá lá. Sim, pode ser uma rede de informações ou de isso aqui vai passar, seja lá o que for, mas assim, recursos que não estão necessariamente, não são objetivamente o que eu estou vendo na minha frente agora, me sentir protegida nesse sentido, né? Aí me conta, Cláudia, o que tu pensou da carta? Eu não estou te ouvindo agora. Ah, tá mudo o seu microfone. Eu mutei Ah, para agora você tô... ler o texto, agora que... Olha, meu manda é colorido. Então, a primeira coisa que me veio, é engraçado, quando eu olhei para a carta, me veio assim como uma capa de super-herói, sabe? Eu falei assim, gente, essas capas, né? Porque eu adoro capa. Eu acho que moda de capa tinha que voltar. E eu sou louca para ter uma capa e nunca tive. Eu só tenho essas coisas assim. São as minhas capas. E eu nunca tinha pensado, né, na capa, no manto. É uma carta bonita, porque a figura está em movimento. Então, a primeira coisa que me veio, assim, além de também, né, o fato de estar de costas. Então tem esse, como na outra carta da deusa, né, aquela figura linda, era assim, aí é mais confiança ainda, né, porque a figura está caminhando ali, protegida, e, e passa, né, a gente vê pelas costas mesmo e tudo bem, assim, aqui, e realmente passa uma proteção com aquelas cruzinhas, mas não é a mesma coisa de uma armadura. Tem uma leveza, né? Então não é assim, é diferente de você falar a pessoa está protegida porque ela está com uma armadura impenetrável, né? Que parece um pouco a coisa do cacto. De certa maneira, o cacto era essa armadura, né? Ali não, ali é um manto, né? Um tecido, não é um manto da invisibilidade, né? Não é nenhuma coisa que tem um poder além desse instinto, né? Dessa sensação, instinto, dessa sensação de proteção. Então é muito a confiança na vida, né? Uma confiança assim de fiar com mesmo. Eu falei, nossa, que carta gostosa, né? Ainda mais para o que a gente está vivendo agora. É muito necessário ter essa, essa sensação mesmo, porque ele passa, ele é uma carta muito sinestésica, né? A gente sente assim o manto em cima mesmo e esse caminhar. Então essa caminhada me passa também esse lugar de que eu não estou sentada esperando cair do céu, né? Também não é assim Sim. uma cabana, não é um cobertor que eu estou aqui escondida, né? Eu estou aqui, tipo, uma coisa de criança mesmo, né? Até que espera o perigo passar. A cabeça está de fora, né? E a figura caminha. Então, é um caminhar corajoso e protegido. Né? E uma proteção que é uma proteção mais fluida, assim, né? Não é uma armadura. Então, é uma carta gostosa de ver. Né? E é interessante pensar em termos narrativos, os momentos em que nas histórias aparece essa relação, né? De confiança no... Porque essa relação ela também não vem do nada, né? Às vezes ela é muito junto com o momento de grande dúvida também, de que você acha que você está abandonado, né? Ou depois de alguma coisa muito difícil que aconteceu, e você fala, bom, e aí, o que sobra? Né? Então, nas narrativas é muito comum a gente ver esse sentimento, né? Essa sensação de proteção, a não sei que seja uma figura já que está bem iluminada, mas isso vem como um chamado mesmo, né? Depois de um período às vezes difícil. No caso dessas figuras mais estáticas, costuma ser quase um tipo, né? É tipo, o mago que desce da montanha para ser o protegido, ele não faz mais nada, não tem ação, é estático. Mas, em geral, na narrativa, você tem que construir isso, não é um processo assim, confiança, nossa, nasci com. Pois é, e em que momentos isso aparece, né? Nas histórias. Essa primeira necessidade desse manto, né? Essa necessidade de você se entregar também, como você falou. Quando é que a ação é a não ação? Quando é que a ação é a espera desse contato, né? Dessa força. E é muito comum nos contos de fadas aparecerem, né? Nos contos maravilhosos. Em que está acontecendo um monte de coisa e
e de repente o herói, a heroína precisa passar por uma grande tarefa, ou às vezes uma tarefa impossível, e aí essa força vem, né, para trazer essa proteção, essa confiança. E às vezes o fato de se saber protegido é o que gera a força para a história seguir, né, e a pessoa fazer o que precisa fazer. Então me vem muito, é uma força aliada, né, me dá essa sensação de força aliada, que não é que o protagonismo passa para essa força, né, no estilo Deus dará, assim, e estou protegida ou nada vai acontecer comigo, né, essa proteção me garante, como é isso, não é uma armadura impenetrável. Eu acho que essa proteção garante que aconteça o que acontecer, e muitas coisas acontecerão, você está você não está sozinho, você está protegido. Então para mim passa mais esse, não sei se Eu eu estou acho que ela... viajando, tá. Não, não acho não, não acho não. Você estava falando da coisa essa coisa de você, de confiar ser um processo e tal, e de ser uma coisa em movimento. E aí eu me lembrei, eu não tinha feito essa associação, que nessa história mesmo que eu li hoje, enfim, eu vou ter que dar um pouco mais de contexto, mas o Pedro é um pai solo, como eu falei, e ele tem uma filha, e de repente ele vê uma cabeça flutuante no quarto dele. E aí a cabeça flutuante está convidando ele para participar de uma escola Aprender Sem Limites. E essa escola Aprender Sem Limites não tem endereço, pode acontecer em qualquer lugar, e muitas coisas mirabolantes começam a acontecer em termos de tempo e espaço. Ele basicamente vai aprender a superar limites, limites dos nomes, dos números, do espaço, do tempo, etc. E nesse caso ele está aprendendo a superar o limite dos nomes. Mas ele é um cara de 30 e poucos anos, e foi uma fábula construída, assim, é uma fábula construída com a intenção de ser uma fábula para adultos, né, com questões de adultos. O grande vilão da fábula é o inimigo interno dele. Então, quando ele é na voz dos pais, assim, e quando ele tem esse é um dos primeiros contatos, esse que eu li, que ele tem com a professora. Professores são alunos que já passaram pelos limites e que vão replicar aquilo, vão multiplicar aquilo. Ela era justamente a cabeça flutuante que tinha um probleminha aí com o tempo e espaço ainda, que ela não domina. Enfim, ela vai aparecer nos lugares assim. Eu gosto muito dessa personagem. Mas, enfim, mas a Helena, quando ela chega e fala, se você acreditar, é claro que você não está aqui à toa, não sei o que e tal. A primeira reação dele, ele tem duas reações muito contraditórias. A primeira é assim, me senti invadido por esse convite. Porque, assim, eu não me lembro de ter ficado pedindo isso. Eu não me lembro de ter ficado pedindo. Mas, assim, quando você sabe, porque, enfim, eu já fui contando todo o background, né? Todo o histórico dele. Então, tudo bem, ele não parou e falou assim, eu gostaria de participar de uma escola e de ter um grupo de pessoas. Não falou. Mas ele é uma pessoa que busca certas coisas, que tem um comportamento diferente, que tem uma família diferente. Ele nem tinha como buscar, você não sabia que a escola existia, né? Mas, assim, alguma coisa dentro dele buscava. Dá para você inferir isso. Mas a primeira coisa, quando ela chega e fala não, você não está aqui à toa, como falou nesse trecho, peraí, mas me invadiram aqui, eu não pedi por nada. E, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento assim, ai, gente, não sei, aí me descobriram, vai ser muito legal, por um outro lado é muito legal, mas será que eu dou conta? E aí, para mim, a associação que eu fiz agora foi assim, você tá, muitas vezes a gente está em busca de proteção, né? Gostaria de ser protegido, gostaria de me sentir seguro, mas assim como Pedro nessa situação, a gente, se aparece alguma coisa que é uma resposta um pouco menos direta a qualquer tipo de necessidade, às vezes é difícil confiar nela. Então, a confiança é sempre uma construção. E eu nem acho que você deve confiar em qualquer coisa, qualquer cabeça flutuante que apareça, por mais legal que ela possa parecer. É uma relação que se constrói. Por outro lado, também tem a questão de que você pode ter vivido a vida inteira se sentindo inseguro e desprotegido. Quando você começa a intencionar, caminhar por um nível em que, de fato, você usa um manto, tem uma questão de valia aí. Tipo, será que eu sou uma pessoa que consegue usar um manto?
E não tem essas questões para manto, né? Então, eu fico achando que não tem como não ser uma construção, mas não é uma armadura, porque uma vez que você sente e não precisa ver, como a carta diz, te acompanha para sempre. Não é estar com o manto não significa que você não vai ter problemas e que você não vai passar por situações complicadas. Para mim, significa que, primeiro, se tiver uma situação muito complicada, você sabe que tem canais aos quais recorrer, seja de inspiração, de imaginação, até de livros ao seu redor, seja o que for, canais múltiplos. Não é nem definir o canal, mas assim, existem canais aos quais eu posso recorrer, materiais ou não. Você sabe que pode recorrer, sabe que pode dar uma puxada no manto, falar assim, olha, manto, estamos precisando agora. E no momento em que a coisa tá bacana, você tá no agradecimento. Porque algum nível de confiança já foi gerado, não precisa ser confiança em alguma coisa sólida, confiança numa relação, numa igreja, num método de escrita, seja o que for que você quer botar a sua confiança. Mas é uma confiança geral no universo que você começa a se conectar com uma coisa de agradecimento mesmo. De, poxa, que legal que eu tô aqui, que legal que eu tô fazendo isso. Que legal que as coisas saem, mesmo que elas não estejam perfeitas. Então, eu vejo essa carta muito como se fosse, sei lá, se o nosso estado fosse uma construção, seria como você ganhar uma fundação para construir o prédio em cima. Você ganhou uma fundação de confiança na vida. Mas para isso, você teve que questionar pelo menos essas duas coisas que o Pedro questiona. Tipo assim, pedir por isso? Como assim? Não sei. De onde é que está vindo esse alicerce? Né? E você também vai ter que questionar assim, tipo, eu mereço isso? Ou eu devia fazer sozinho? E aí, dependendo do lugar que você está, eu vejo muito isso no meu processo de escrita e de criação. Demais, assim. Às vezes, aparece mesmo uma coisa para mim bem concreta, não precisa ser uma inspiração, uma vozinha, uma pessoa. Parece escrito num livro aqui do meu lado. E eu falo, nossa, é perfeito para me ajudar a resolver um negócio que está aqui na minha frente. É uma inspiração, é um negócio que eu posso usar, é material, massapê, que eu posso usar aqui para escrever isso. Mas eu tenho que enfrentar, para ativar o manto, eu tenho que pensar, primeiro, mas eu não pedi isso, mas eu não sei, isso aqui pode ser uma enganação, sabe? Nem a gente está falando do caminho do serpente, não sei, pode ser fácil demais, não sei. E por outro lado, tem um orgulho de será que eu não deveria estar fazendo isso sozinho? Eu não sei. Será que isso quase como se fosse um plágio do universo, entendeu? Porque é difícil pedir ajuda também. Às vezes a falta de proteção eu aceito ajuda, estou aberto a aceitar ajuda? Ou será que eu vou conseguir ajuda? Né? São esses problemas de dar e receber e de se abrir para eu gosto providência. muito da palavra confiança, né? Tem essa coisa do fiar com. Esse com é que é a questão, né? Porque é o que você falou. Hoje a gente está achando que tem que fazer tudo sozinho. E sozinho, assim, no sentido até do, nossa, essa foi a minha grande ideia, né? Ou assim, eu não posso nem copiar as minhas referências, aí rola aquela síndrome de impostor, né? Do tipo, nossa, quem sou eu, né? Porque tem que ser tudo muito inédito, muito genial e muito feito por mim, só por mim, porque senão não tem validade, né? Ou é aquela história de Deus dará, não faço nada, fico aqui esperando e, né? Mas em geral o que acontece é mais essa primeira opção aí de você ficar com vergonha quando você fala assim, fui ajudado, como se assim, eu deveria estar fazendo tudo sozinho. Que eu acho que é parte desse problema que a gente vive, né, do capitalismo, dessa cultura do self-made man, de só, né, se você não for lá e resolver, e você não é independente, você não tem liberdade, né? Então essa associação dessa codependência, até do que é mesmo esse estender a mão, né, ou que alguém estenda a mão para você, é visto como algo menor, né, como um fracasso que você precisou que alguém te ajudasse. Então a gente tem uma relação com essas forças aliadas, sejam elas materiais, espirituais, né, seja uma pessoa que está ali querendo te dar um apoio ou
Imagina né, imagina confiar numa coisa invisível. Sim. Que é esse, eu não sei se você falou de merecimento, mas eu vejo muito também uma questão de orgulho, sabe? Não é tanto assim, ah, não sei se eu mereço, é assim, não, eu tenho que fazer sozinho, porque senão. E a gente faz sozinho, a gente está aqui. Quer dizer, não é que a gente faz sozinho. Sozinho já estamos, né, dentro desse contexto de. Já temos o livre-arbítrio, a gente já tem escolhas, muitas escolhas. Nós não somos teleguiados, assim, aparentemente. Quer dizer, nós teleguiamos uns aos outros, mas o universo não faz isso com a gente. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, isso já é uma liberdade. Isso já é fazer sozinho, isso já é fazer sem os títeres. Né? Então, o fato de existir uma rede de apoio, seja ela humana, seja ela espiritual, para quem acredita, eu acredito, mas isso não diminui a sua ação, pelo contrário, isso amplifica, né? Que eu acho que é aquelas ondinhas que você põe lá, e não torna a sua ação menor, porque você está fazendo isso com uma proteção, com um auxílio, com uma conexão. Porque você também é tudo isso, né? E acho que quem fica com medo de desaparecer ou de não ser reconhecido nisso, não é quem a gente é esse aspecto nosso que acha, né, tem essa ilusão da separatividade, né, como os hindus falam, que é essa ilusão de achar que a gente está separado. Então, isso já é uma ilusão em si, né, a gente achar que a gente está separado desse todo. E daí vem todo o resto. Aí eu tenho que fazer sozinho, mas hello, ou seja, não. Quer dizer, isso é o que eu acredito, né? A gente está falando, eu estou falando também de uma crença minha. E acho que essa carta é difícil falar dela sem esbarrar também na questão das crenças, É difícil. né? Porque crença seja lá no que for, assim, você tem. Mas eu gosto muito porque ela traz uma coisa que para mim é muito curativa, que, de novo, eu gosto porque a figura caminha, a figura está no mundo, né? E eu sempre fui uma criança, aí é engraçado, porque me remete muito à infância também, não só pelo cobertor, mas eu tenho uma cena até biográfica, né, de eu debaixo do cobertor mesmo, querendo que uma situação sumisse da minha frente, assim, porque eu não tinha forças para lidar com aquilo, era uma situação muito difícil, e só queria que tudo acabasse. E eu lembro de fazer esse pedido, né? Eu lembro de fazer um pedido, eu não preciso de mais nada, eu só queria que isso sumisse. E aquilo me doeu tanto depois que eu lembrei disso, eu falei, gente, eu queria fazer esse pacto, né? Porque, como assim eu não quero mais nada? Eu quero tanta coisa, eu preciso fazer tanta coisa. Eu não quero ficar no zero, né? Eu não quero. Só que naquele momento, para mim, era isso. O cobertor não era uma proteção que me dava uma confiança para estar na vida enfrentando as coisas. Era um lugar que eu tinha que ficar escondida, porque o mundo era muito assustador mesmo. Né? E até hoje eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de assistir distopia por isso, porque toda vez que o mundo começa a ficar muito fora do universo perfeito e harmônico, para mim é extremamente assustador. Parece que a coisa vai descambar de vez, sabe? É assim, nossa, então não era daquele jeito bonitinho, então vai ser um caos e eu não vou dar conta. E essa carta, ela tipo traz um equilíbrio, né? Tem uma coisa assim de o mundo não vai ser esse paraíso cor-de-rosa porque não é feito para ser assim. Mas tudo bem, porque você pode caminhar sobre ele, mas também ele não é um grande pesadelo do qual você tem que despertar, ou então, né, um apocalipse do qual você tem que fugir, que são essas imagens muito assustadoras de futuro. Então, essa perspectiva, né, de que o mundo é o que ele é, com tudo que ele tem, luz e sombra, e tudo que pertence, você pode seguir caminhando com ele, assim, nele, e fazendo tudo que tem que ser feito, o que você queira fazer, e ao mesmo tempo em conexão, e essa proteção que vem, porque a coragem, né, nos momentos da minha vida que eu registrei essa coragem, veio desse enfrentamento, mas era um enfrentamento assim de peito aberto, como um enfrentamento bélico. Era essa coragem para olhar para a vida de frente, né? E é muito curioso perceber que nas horas em que eu tive coragem de olhar para a vida de frente, foram os momentos que eu senti muito esse manto em cima de mim. Assim, vai lá, você não está sozinha. Né? Você não está sozinha.
Então é uma força para agir, não é um cobertorzinho para me esconder. É uma força para agir, só que é uma ação diferente daquela. Pode até ser uma ação certeira, marciana, mas é uma ação que você se sente protegido ali. E quando a gente tem essa sensação de proteção, a nossa ação não precisa ser tão violenta também, porque eu não estou assustado. Né? Eu consigo olhar para o mundo com tudo que ele oferece, com todos os desequilíbrios, né? Mas falar, ok, eu tenho recurso para conseguir mexer nisso e mudar isso. Né? E aí você falou muito da magia, né, no seu texto, e uma coisa que eu gosto muito, um conceito de magia, que uma grande amiga nossa traz sempre, né, que é a transformação da realidade pelo aprimoramento da consciência. E a realidade a gente transforma quanto mais a gente tem consciência e aceitação. Então, essa questão da aceitação, aceitar primeiro que a dualidade existe, que as questões terríveis existem também, mas não é só isso, né? E isso também é um desequilíbrio e que pode ser trazido para o equilíbrio. Aí vem essa a segunda ação mágica, que aí eu consigo inferir, eu consigo influenciar e transformar, porque eu consigo ver onde aquilo pode dar também. O que eu posso transformar dessa realidade, mas porque eu me sinto seguro. Senão eu não consigo fazer isso, senão a minha ação é fugir. Né? Então esse manto me traz muito assim essa segurança interna, que é um lugar, né? Você falou muito do alicerce, eu achei interessante isso, porque essa segurança que é o alicerce para a gente conseguir fazer alguma coisa, porque senão a minha ação é fugir ou tá. Ou eu quero destruir aquilo porque me assusta, ou eu vou fugir e ficar debaixo do cobertor, que é a minha opção geralmente. Né? É muito raro que eu vá para cima. Mas então essa proteção é o que traz essa possibilidade de ação, né? Por conseguir sair desse lugar, né? Dessa adrenalina, dessa sensação de, enfim, de sobrevivência. Eu fui longe, né? Eu não sei se é porque. Não, acho que. Bom, eu tenho tanta coisa para falar agora, mas assim, só um adendo que você falou da distopia, né? E eu adoro escrever distopia, né? E mesmo quando não é distopia, é distópico. Assim, mesmo que não seja classificado como distopia, é distópico. Eu adoro colocar personagem numa situação assim muito complexa e bizarra. E estranhamente, isso está diretamente relacionado com o manto. Porque assim, eu tenho um negócio na minha cabeça que é assim, se a situação fora estiver bem ruim, e eu conseguir criar uma personagem que sobrevive e que se sente protegida e que se sente contemplada e que consegue ver sentido naquilo tudo, nossa, eu vou dar esperança para um monte de gente, entendeu? Então eu vou eu sou exagerada, obviamente, e bastante trágica. Então eu crio situações assim, tipo, roubaram o meu corpo agora, entendeu? Assim, e aí essa personagem que doa o próprio corpo vai ser uma personagem que se sente totalmente protegida nessa situação. Por que não? Como assim não? Afinal de contas, não somos apenas o nosso corpo, entendeu? Eu estou sempre buscando situações impossíveis para as minhas personagens sublimarem. E, enfim, e eu tenho essa coisa do impossível, né? E de tentar ultrapassar os limites da matéria, da dualidade. Eu acho que muita coisa que eu escrevo que não é possível, mas que pelo menos deve servir como metáfora, no sentido de é sempre possível transmutar, é sempre possível ver a coisa a partir de uma outra perspectiva, mesmo que talvez o seu final, mesmo que talvez você não consiga continuar a saga como as minhas personagens continuam. Mas assim, mas uma outra coisa que eu queria falar, que é bem mais pessoal, é que eu te contei que essa carta é uma das únicas cartas do oráculo que está diretamente conectada com uma imagem real da minha vida. Que as imagens foram vindo e eu não sabia onde elas iam dar. Essa, eu tenho uma ancestral que realmente começou a aparecer para mim tem coisa de 5 anos. Diz ela que já estava comigo antes. Ela, na verdade, eu não conheço o rosto dela, né? Mas ela sempre vinha assim por trás e ela colocava um manto em mim. E esse manto era um cobertorzinho. E em que situações que ela aparecia? Ela aparecia em situações de profundo
exatamente isso que você falou, que eu tive várias na adolescência e na infância, essa coisa de você dizer, eu só quero que isso aconteça, eu não quero mais nada. Chegar num nível de desespero, né, de angústia e tal, que você só quer remover um elemento da sua vida, ou então transformar na marra um elemento da sua vida, você realmente acha que isso vai resolver todos os seus problemas. É uma situação de profundo desespero interno, né? Desespero é sempre interno, mas pode ter causas externas. Eu entendo perfeitamente o que você falou. Só que ela não aparecia nessa época, não. Deve aparecer umas outras coisas, então eu não via, sei lá o que que era. Mais recentemente, quando eu passei por situações como essa, ela começou a aparecer. E aí foi muito. Eu estou trazendo ela aqui porque eu acho que ajuda a explicar essa coisa do alicerce, né? Do momento em que ela apareceu em diante, e eu não vejo rosto, eu não vejo nada disso, mas eu tenho essa coisa dela colocar o manto e imediatamente vem uma onda de bem-estar, assim, né? E do momento que ela apareceu em diante, eu realmente registrei primeiro que eu tinha esse recurso, porque depois das primeiras vezes eu sabia que eu podia chamar, e chamava. Inclusive, engraçado, porque às vezes eu estava deitada. Eu falava, como é que ela vai colocar o manto e botar assim por baixo a pessoa? Muito lógica, Tentando um realismo. negociando a formatação do imaterial. Entendeu? Não, peraí, eu não posso chamar ela assim, eu tenho que ficar de pé, porque aí o manto vai cair assim, nesse nível. Pessoa, então, querendo não ser cética, porém sendo e tal. Enfim, mas ela dava sempre um jeito de botar, mesmo que eu estivesse deitada. Mas aí, eu achei engraçadíssimo isso. Mas, além de eu saber que eu podia chamar, também começou a acontecer uma coisa dentro de mim, uma constância dentro de mim dessa proteção. Por isso que eu chamo de alicerce. E aí, retroativamente, porque não foi antes, retroativamente, eu comecei a perceber isso em processos do dia a dia, porque isso realmente não precisa ser espiritual ou imaterial. Isso pode acontecer com qualquer coisa que você faça. Você pratica escrita. Então, você começa lá no cacto, como a gente estava falando, a jornada dessas cartas, desse naipe que a gente está fechando hoje, é uma jornada de construção de confiança, né? Por excelência, assim. Então, você começa lá no cacto e aí você não mostra nada, mas ao mesmo tempo está segurando não sei o quê, bababá, bababá, armadura, armadura, armadura. E aí aos poucos você vaza, nem aguenta mais, tem que vazar mesmo, não sei o quê, mas talvez não seja a melhor estratégia. Isso eu tenho certeza que qualquer profissional já passou em qualquer profissão, né? Assim, tipo, eu fui professora há muitos anos, eu tenho medo de dar aula, mas, pô, eu acho que eu seria uma professora tão legal, mas eu tô protegendo aqui a minha própria imagem como professora, tem tanta coisa legal aqui, mas eu morro de medo. Aí eu vou dar a primeira aula, é tudo baratado, cheio de emoções. E aí eu descubro que tem alguns caminhos que eu estou seguindo que não são a minha cara, que não são para mim, que não sei o quê. Eu lembro eu, professora de inglês, vendo várias metodologias e eu, como autora, vendo vários gêneros, várias formas de fazer as coisas. No início dessa série que a gente está gravando aqui, a gente falou como é que a gente gosta de escrever. Dá tempo para você construir como é que você gosta de escrever e como é que você entende a sua pegada. A nossa é muito parecida, a minha e a sua, né? Mas também tem seus detalhes particulares, como todo mundo. E aí tá, e aí você, quando você chega no ponto do manto, você já tem um corpo de escritora, um corpo de professora, uma prática enraizada, um negócio que está no mundo. E eu acho que realmente tem um cimento, que no caso da minha ancestral, um cimento espiritual, se quiser dar um rótulo. No caso da escrita, você pode entender, cimento no sentido de alicerce, né? Uhum. Você tem aqueles 4 pezinhos ali, se você quiser da carta ali do 4 de ouro, sei lá, todas aquelas cartas que falam de alicerce e estrutura, né, do tarô. Você tem uma estrutura que você sabe. É como, por exemplo, você aprender a lidar com dinheiro na sua vida, né? Assim, tipo, no início, assim, meu Deus, eu fico vendo, né, o pessoal que está com o primeiro emprego, meu Deus, eu conseguir um emprego. Você não fica assim com o resto da vida. Você pode, inclusive, viver uma grande crise e realmente estar desempregado há 4, 5 anos, mas não é o mesmo nível de complicação que é não ter a imagem de jamais ter tido um emprego.
né? Embora seja tão trágico quanto. Você vai, tem uma coisa que alicerça com a experiência. E isso é questão de confiança, seja confiança numa metodologia, numa prática, não sei o quê. E quando eu dava aula para gente muito novinha, de escrita, novinha não é a melhor palavra não, mas assim, que estava começando a escrever, né? A gente que estava com primeiros textos, eu costumava falar assim, não sei se funciona, tá? Não sei se funciona mesmo. Mas retroativamente também pensando, poxa, dá uma olhada aí no que você está fazendo, mas não só no que você está fazendo em termos de técnica, de estilo e tal. Dá uma olhada em como você está construindo esse caminho, porque eu gostaria de ter olhado. Eu não sei se tem que passar esse tempão para você ver o alicerce que foi construído, que eu só consegui fazer assim. Mas, assim, fica a dica. Se você conseguir, eu gostaria de lá com 18, 19 anos ter olhado com mais carinho. Eu não sei se é papo de pessoa que já passou e daí não lembra como é que era. Provavelmente. Mas eu gostaria de ter olhado com mais carinho como é que eu estava construindo a estrutura, porque seria tão legal ter algumas coisas. Seria tão legal ter um diário da minha metodologia aos 19 anos, entendeu? Não precisava ter esse nome. Seria tão legal ter mais registros do processo. E quando a gente está começando, a gente quase não registra o processo, né? Eu, pelo menos, não registrava. Eu queria falar uma coisinha dessa história do processo, né? Desse caminhar no processo, que eu acho que faz até uma ligação com o caminho da serpente, que é um caminho de ilusão. Eu acho que essa carta, ela traz a gente também para uma probabilidade, para uma possibilidade de caminho, que às vezes pode ser bem errático também, assim como o da serpente, né? Bem curvilíneo. Mas que é um caminho de confiança. E se a gente não entende, né, por que está fazendo, porque o da serpente é muito assim, ah, não, ali é onde está todo mundo indo, né? Como você fala assim, aqui é o caminho do sucesso, então é para lá que eu vou. Esse, ele é tipo antítese, às vezes, né? Você fala assim, meu, por que eu estou fazendo isso? Aí a vida te apresenta um negócio que você fala assim, meu, o que isso apareceu para mim? Né? Você sente, mas o que isso tem a ver com aquele caminho que está todo mundo fazendo? E às vezes, assim, é sair daquela estradinha pavimentada e entrar na floresta mesmo. A gente falou disso, né, na outra carta. Mas eu acho que esse manto, ele traz também essa, meu, vai por ali, confia, né? E nem sempre a gente sabe o final. Assim, às vezes até escrevendo. É assim, vai nessa, às vezes a gente não sabe onde está indo. Mas não é porque a gente está perdido. É porque não é hora de saber. E às vezes é difícil. Eu que sou, né, escritora, roteirista, muitas vezes esse ofício traz para mim como é que eu falo isso? Uma tendência a querer controlar, porque eu quero saber a história até o fim. Né? Me dá aí a sinopse, me dá aí a estrutura, eu quero o canovate, a escaleia da estrutura. Por favor, me fala como é que isso aqui vai terminar, porque aí eu vou. Né? Eu preciso saber onde vai dar. E isso é terrível, mas às vezes é assim. E esse caminhar, meu, vai, é uma história. É uma história, ela só pode dar em algum lugar e seja lá qual for esse lugar, é um lugar interessante, porque é uma história, é uma aventura, né? Ah, não, mas e se der num lugar trágico? Bom, pelo menos você não ficou vendo a vida da janelinha, você saiu e foi viver. Então, é muito forte, né? Depois, assim, hoje não era o meu dia de ler o texto, mas eu começo o Canto da Terra com uma história, eu quero contar essa história, que é... Ah, tu não quer ler, não? Ai, será? Mas o livro está longe aqui, vai demorar para buscar. Eu Ah, vou então depois você contar. lê. Eu vou contar a história em vez de ler. Tá. Porque hoje eu queria contar. É a história assim, uma menina no circo, na plateia. De repente entra um elefante. Na época que o circo tinha animais, né? Mas tinha um elefante. E o apresentador convidou as crianças que queriam subir e andar em cima do elefante. E essa menina ficou muito afim de subir naquele elefante, porque mas aí, né, mas é um elefante, mas como assim? Como é que eu vou subir no elefante? Aí começa, né? E aí na hora que ela decidiu ir, acabou o tempo. As crianças que foram primeiro foram as que andaram no elefante e eu lembro da sensação de ver aquilo. E eu lembro da minha frustração de não ter tido a coragem. Eu podia cair do elefante, podia ter acontecido de tudo, mas eu teria vivido aquilo, né?
E o Canto da Terra fala dos partos domiciliares, das minhas histórias com os partos, e por isso que eu abro com esse texto, porque para mim, quando eu resolvi que ia ter um filho em casa, o parto domiciliar era como se fosse um outro desse elefante, sabe? Que eu queria muito andar, era uma coisa muito extraordinária, e eu tinha muito medo, mas eu falei, não, mas agora eu vou. Agora eu não vou deixar o medo ganhar. Então, essa coragem para viver a vida, né, não ficar vendo a vida da janelinha, né, essa janelinha, a tela, a televisão, ou mesmo a janela mesmo, de casa, né, ver o mundo passar. Uma coisa é você entrar para o mundo de dentro, para a imaginação e viver todas essas aventuras, mas existe mesmo algo a se fazer fora, né? Existe um mundo exterior. E uma das brigas que eu tenho comigo mesma é a briga com esse medo, né? Sempre o medo desse terrível que pode acontecer, desse terrível que tem lá fora, né? E eu sempre rebato isso com experiências que eu vivi, em que eu vivi o terrível lá fora, né? E eu tenho experiências físicas de ter sido salva, literalmente, proteção divina mesmo, assim, desde... E, gente, eu era muito inconsequente, eu era muito Alice no mundo, né? Talvez ainda seja um pouco, mas eu era um pouco pior. Então, assim, eu tenho experiências de ter caído em corredeira na Teodoro Sampaio, porque estava chovendo muito, e o ônibus parou no meio da rua, e eu resolvi que eu ia andar ali mesmo, para poder entrar no ônibus, e eu desci, ladeira abaixo, né, levada pela... E eu lembro de uma pessoa muito grande, e é engraçado como assim, era uma pessoa manto, sabe? Eu lembro de uma pessoa muito grande que me pegou, que conseguiu me pegar, imagina, uma pessoa descendo assim, pelas águas, né? Conseguiu me pegar e me botar na calçada. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa. Eu sei que existia uma pessoa porque eu estou aqui contando a história, mas eu sei que isso aconteceu mesmo. Mas foi tanta adrenalina na hora, né? Eu devo ter olhado agradecido, mas então é engraçado quais são as... Estou contando uma história real, né? Eu já estou cheia de histórias reais aqui, não são histórias fictícias. Mas é impressionante como esse manto se materializa, às vezes, em pessoas, né? Ou em situações, ou em cabanas, né? Tem muito isso também nos contos. A cabaninha na floresta, quando a pessoa está totalmente estrupiada e, de repente, tem ali, né, esse pequeno lugar, assim, com aquelas figurinhas. Eu lembrei da História Sem Fim, né? Que tá lá, gente, não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um dos livros da minha vida. Hoje eu estou muito na infância, né? Que engraçado. Eu acho que essa coisa do cobertorzinho me lembra a infância, porque né, tem a coisa de alguém te cobrir. Mas essa cena, né, que tá lá o Atreyu, que é o herói, ele passa por um pântano da tristeza, ele perde o olhado dele numa areia movediça, e é o pântano da tristeza eterna, né? Uma coisa assim que... E aí até que ele sucumbe, ele perde a esperança, porque a única esperança que ele tinha era falar com uma grande tartaruga para saber o que tinha que fazer, e quando ele vê o lugar que ele tem que ir, é tipo muito longe, e ele afunda. E aí o dragão, que é um dragão maravilhoso, que é o Falcor, né, aquele dragão da sorte, puxa. Então, sempre tem, né, alguém que te salva. E aí ele leva o Atreyu para um lugar que é uma cabaninha que tem dois seres elementais muito engraçados, que ficam brigando o tempo todo, mas eles cuidam dele, né? Então, para mim, esses lugares também fantásticos, onde as pessoas são curadas, às vezes até de forma inconsciente, às vezes a gente não está nem consciente, né? Não consegue nem ter força para aguentar aquilo com consciência, mas ainda assim vem esse manto, né? E traz o que a gente precisa para seguir. Então não é, de novo, não é um lugar que você vai se esconder e ficar ali para sempre, livre de todo mal. É um momento em que você recebe ali uma força de proteção e de amor, porque traz muito amor também, né? Esse amor no sentido do amor incondicional do próprio universo, que cuida das suas criaturas, né? A gente não está aqui solto, apesar da gente achar isso quando a gente está passando por momentos de muita aridez, né? Então eu fico pensando nesses desdobramentos todos desse manto, em forma de pessoas que te salvam de enxurradas, em forma de cabaninhas, né? Em forma de pequenininhos seres que trazem às vezes um chazinho quente, né? Essas velhinhas da floresta, que pode tanto ser a bruxa terrível, mas também pode ser aquela pessoa dotada de sabedoria, né? Como essas velhas senhoras que... E é muito gostoso, né? Esse lugar é muito gostoso, e eu acho que são esses pousos
que dão para a gente a certeza de que quando eu precisar, esse lugar vai existir, né? Isso é confiar mesmo. Eu tenho uma pergunta. Você está falando de coisas extremamente bonitas. E assim, eu passo por essas coisas, não sei o quê. E aí, de repente, no meio do que você está falando, eu estou visualizando as coisas, eu sou apaixonada pela história sem fim. De repente, no meio do que você está falando, me veio uma pergunta, manto, que não é nem um pouco fofa, que não é nem um pouco literatura fantástica, que é assim, mas me salva. E é engraçado também, porque, enfim, tem Ancestral com manto e tem essa pergunta. Num momento de profundo... Meu Deus, me tira daqui, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. A pergunta é: isso vai importar daqui a 20 anos? Ou daqui a 10 anos? Por que eu estou trazendo essa pergunta como pergunta manto? Porque, assim, uma coisa que acontece muito comigo é perder a perspectiva. Principalmente nesses momentos de desespero. E eu jogo oráculos, jogo tarô, não sei o que. Tem algumas cartas que falam especificamente sobre perspectiva. Então, se você quer conhecer uma pessoa que toda hora estão mandando ela recuperar a perspectiva, ver de cima, tentar ver de outra maneira para não ficar ali muito enganchada num problema, prazer sou eu. E aí, essa pergunta me veio mesmo como uma coisa ouvida. Não foi uma coisa que eu pensei, que eu raciocinei. Num momento muito difícil da minha vida. E eu acho que as coisas que eu ouço, os meus guias, sei lá, eles sabem que eles precisam ser um pouco mais, assim, assertivos comigo para me tirar das coisas, porque senão eu vou ficar ali chorando com o manto. Lembro o que foi a primeira vez, né? Ou achando que o manto não é bom o suficiente, sabe? Assim, para, sério, sabe? Tchau. Eu assim, Sabine, querida, tipo, né? Olha só, tô tentando te ajudar, meu filho. Mas assim, tem que ser muito lógico. E aí eu lembro que eu vou dar um exemplo de uma situação que não é exatamente a situação, né? Porque eu não lembro qual foi a situação, mas já aconteceu de eu estar nessa situação que eu vou contar agora. Não lembro qual foi o detonador, mas já aconteceu de eu estar nessa situação que eu vou falar agora e vi essa pergunta. Porque essa pergunta virou um negócio que vem e, de fato, me protege de emburacar total na questão. Assim, digamos que Sabine esteja muito, muito, muito desesperada porque vai ficar, não sei, sem internet por alguns dias, digamos, né? Eu acho que vocês entendem porque que uma pessoa ficaria desesperada, tendo que trabalhar, mas acho que vocês entendem também que, assim, olha onde a gente está, né? Olha o país, não é mesmo? Olha tudo que está acontecendo ao redor. Não é uma coisa tão séria assim. Aí junta milhões de coisas e vamos dizer que eu vou ficar sem internet 3 dias. Às vezes a proteção vem como um ganho em perspectiva, minha filha, que é: isso aqui vai importar daqui a 10 anos? E aí eu, por incrível que pareça, eu realmente faço o exercício. Na hora que eu ouço essa pergunta na minha cabeça, eu faço o exercício. Eu me imagino daqui a 10 anos. Eu imagino se existe alguma probabilidade de eu lembrar que no dia 8 de junho de 2021 eu estava irritada porque faltou internet 3 dias. E eu penso, cara, não existe. Zero probabilidade. Aliás, tem coisas muito mais sérias que acontecem. Não consegui botar um negócio no correio, que era super importante, tinha um monte de gente esperando. Não consegui receber um dinheiro que eu garanto que eu não vou lembrar daqui a 10 anos. Porque parece muito importante agora e não vai aparecer daqui a 10 anos. Então, essa pergunta, sabe? Coisas que estão acertando. E aí você vê que é só um apego, é só um nervoso, é só um orgulho, seja lá o que for, dependendo da situação. Então, essa pergunta acabou virando uma pergunta manto. Ela realmente acho que não vem de um lugar assim estruturado, mas quando ela aparece assim. Sabine, isso vai importar daqui a 10 anos, às vezes daqui a 20 anos? E eu faço o exercício, vou lá. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição, eu não lembro.
Mas por que ela Algumas não coisas que pergunta manto? Por que ela te dá essa sensação de alguém tipo no manto? porque ela me protege, porque ela me protege. Da sua própria, da nossa própria Exato. ansiedade, né? Ela me protege da minha ansiedade, que eu acho que como eu estava falando, né? O manto, ele para mim é um estado de, não importa o que aconteça, estou, sei lá, algo proverá, né? E aí depende da instância e tal. Passa também por essa coisa de que você falou de encontrar na escrita, por exemplo, lugares desconhecidos. Eu hoje mesmo estava escrevendo sobre um lugar que é um não lugar. Eu cheguei nesse lugar hoje pela primeira vez. Eu não sei escrever esse lugar. Comecei a brincar com o narrador e comecei a dizer assim: olha, desculpa, gente, não sei descrever esse lugar. Não tinha porta, janela, não sei o que as pessoas falavam, mas não falavam. Elas também não estão flutuando, também não estão planando, nem fazendo nada que feiticeiros ou pássaros fariam. Tá uma confusão, porque eu realmente não sei como é que é o lugar e não sei se vou aproveitar o narrador engraçadinho. Eu estou pesquisando o lugar. Mas essa coisa de você saber que pode ir para um não lugar, pode brincar com o narrador engraçadinho, depois tirar, pode se aventurar, enfim, você passará. Um pouco como Frank Herbert escreveu em Duna, assim, o medo é a morte da mente, onde o medo passou, nada restou, só eu fiquei, que é o mantra das Bene Gesserit, que são as feiticeiras do Duna, que agora estão republicando. O medo é a morte da mente. Por onde o medo passou, nada restou, só eu ficarei. Então, é como se esse mantra ele te dissesse isso. E aí, uma das coisas que me afeta muito é a ansiedade. Assim, é pegar um problema, que é um problema super, querida, né? E transformar esse problema num negócio Monster High de problema, entendeu? Então, essa pergunta, ela se torna uma pergunta manto mesmo, porque assim, o exemplo que eu dei foi bobo, mas assim, tem exemplos mais sérios de realmente achar que, tipo, nunca mais eu vou escrever. Cheguei, sei lá, tem uns anos que eu falei assim, nunca mais eu vou escrever, nunca mais eu vou ser escritora. E até bem pouco tempo eu ainda duvidava disso, mas aí duvidar já é outra parada. A gente pode estar com medo de escrever alguma coisa, particularmente difícil. Mas sabe o que é realmente você dizer, não vou fazer isso que eu amo, sabe? Do tamanho do medo, e isso tem isso afetar toda a sua rotina, afetar quem você é, isso tem um impacto na sua saúde, tudo. Não conseguir botar para fora, impactar mesmo, né? E aí essa pergunta te salvar, porque você parece pequeno, você está se defrontando, de repente você vai botar uma coisa muito íntima no papel, né? E aí nem sabe ainda direito o que é íntimo a ponto de você, sabe? Tá confuso na cabeça. Mas uma pergunta como essa, assim, olha, estou me comprometendo com escrever isso aqui. É uma página. E qual a diferença que isso vai fazer daqui a 20 anos? Nenhuma, não estou me comprometendo com publicar. Aí você vai, pequenos passos. Ou se é um problema desse, que às vezes você está usando como desculpa, tipo falta de internet, eu não vou nem lembrar. E aí essa pergunta me ajuda muito a lidar com a ansiedade. É engraçado, eu Então não tinha acaba sendo um pensado manto mesmo. numa proteção para questões internas, né? Porque o que vem de fora, o mundo exterior, mas tem questões que vêm de dentro mesmo, né? Tem inimigos e argumentos, então como você se protege também disso, né? Assim, com essa pergunta, por exemplo, mas é que eu fiquei aqui me perguntando quais são os meus mantos para isso, né? Quais são as perguntas manto, quais são as situações manto. Eu tenho uma que eu não sei se tem a ver com essa carta, mas é um aforismo visual. Cada vez que eu estou sucumbindo a compulsões internas, eu sou uma pessoa das montanhas, eu sou mineira né, de Juiz de Fora, e eu morava no topo de uma montanha. Eu amo montanha. Você quer me ver feliz, é me ver em cima de uma montanha. Não numa montanha, né? Assim, morro, né? Montanha de Minas Gerais. E uma das sensações mais maravilhosas que eu já tive foi estar realmente escalando, né, um pico de uma montanha e aquela história de ver o mundo dali, né? Ver aquela perspectiva, justamente. E não estar sendo esmagada pelo mundo plano, pela terra plana e os terraplanistas. Tipo Brasília. Brasília, para mim, é um lugar assustador, porque para mim é tudo muito plano. Bom, qual é a minha imagem aforismo? Eu subo a montanha, vou até o pico,
Eu vou até botar um manto agora, uma capa nessa imagem, porque eu gostei de ter uma capa. A capa voando ao vento, e eu falo, foda-se! Vai tudo naquele foda-se. E é engraçado, porque eu nunca associei isso a um manto de proteção, né? Para mim é assim, tipo um aforismo de liberdade. Mas tá no mesmo lugar dessa pergunta para você, que é assim, cara, não é tudo tão grave, entendeu? Não perca uma gota de sangue com isso, assim, de energia vital, porque é isso, a vida não é isso, né? Mas tem hora que eu tenho que subir a montanha e falar, foda. Tem hora que eu não preciso nem ir até lá em cima. Eu escuto uma coisa assim, vamos subir a montanha? Eu falo, vamos! Isso é muito bom. É essa parada aí. Né? São essas coisas, essas imagens que a gente não é do lógico. Alguma hora você precisa de alguma coisa para lidar consigo mesmo e aparece uma imagem, uma frase, é isso. O importante é que funciona, né? É engraçado, assim, tem que ver o que funciona, porque não é uma coisa da boca para fora também. Fala assim, não, tô nem aí, ou então, isso vai fazer diferença daqui a 10 anos? Não, claro que não vai, mas aí continua ali. Não, de alguma maneira é um negócio que resolve, né? Porque o negócio é resolver mesmo, tem que resolver internamente, senão não é uma proteção, senão não é um manto, né? Não... Sim. Mas eu adorei essa ideia do manto, adorei a ideia de ser um manto capa. E agora eu até engraçado como entendo porque eu tenho vontade de fazer uma capa para mim, agora eu sei por quê. Porque sentir a presença física disso, né? Eu acho que traz assim uma materialidade dessa proteção, né? Eu estava pensando que os textos desenvolvem suas próprias capas também, porque é super comum você ouvir, né, autores falando, eu falo isso, acho que você fala isso, já falou, deve ter falado comigo. Não, isso aqui não está pronto para mostrar, isso aqui está pronto para mostrar, isso aqui, sabe? Tem um sentido de proteção, assim, do texto que pode ir ao mundo e como ele pode ir ao mundo, e isso é construído na linguagem também, né? Às vezes você quer trabalhar Primeiro que tem um texto de bebê, o texto que você deixa lá encactado, você não vai mostrar nem para o seu melhor amigo, não vai mostrar nem para o marido, para a esposa, não vai mostrar nem para o namorado, né? E tem níveis não, agora eu sinto que posso mostrar, mas eu vou mostrar esse pedaço, e você escolhe. Esse pedaço aqui eu posso, aquele outro eu não posso. E antes de ir para o mundo, aí tem a versão a sua edição, né? Não, eu quero que vá assim. Então também tem um revestimento do texto de proteção para ele aguentar o ir, né? Que tem esses momentos assim de, não, aqui tá comigo. Tipo, que nem eu estava falando antes, né? Estou escrevendo um narrador que está falando, olha, não tem teto, tem parede, não sei o quê, mas eu não sei se necessariamente é assim que eu vou colocar o texto no mundo. Eu só estou reconhecendo o lugar, né? Mas enfim. Mas a gente protege também e vai conversando uns com os outros. Não, essa parte eu prefiro que você não veja. Não, essa parte é só, mas com cuidado. Não, essa parte. Não, eu queria que você me desse opinião sincera sobre essa parte e até reveste de. Não, essa palavra aqui é complicada, né? Eu vou trocar porque isso aqui pode ser lido de mil maneiras, né? É engraçado isso. É interessante. A gente também ser o protetor, né? Ser o manto. Ocupar esse lugar também de estar protegendo a cria, a obra, né? E não deixar a própria ansiedade, né, tomar a frente, assim. Sim. Muito bom. Acho que é isso, não Acho que é? é isso, gente. Vou ficar aqui com o meu mantinho quentinho, um chocolate quente agora, né? Para combinar. Eu vou falar, eu vou mostrar para vocês a carta do próximo programa, porque no próximo programa a gente terminou o naipe do raio e a gente vai entrar no naipe do arado, que é um naipe de trabalho espiritual. Até então, a gente está falando de coisinhas, raiozinhos de compreensão, e agora a gente começa a falar de trabalho, né? Mais intencional, assim. Realmente eu quero fazer isso acontecer, né? Digamos assim, no oráculo. E aí a primeira carta é notícias. O universo manda sinais e eu me informo.
Olha, que bonitinho. Um jornalzinho ali com café. É um jornalzinho, exatamente. Falei do Jornalzinho. chocolate, olha, quase que. Tem cookie. Deixa eu Tem pegar. cookie. Tem cookie. Tem cookie. Tem Então, gente, cookie. semana que vem que tem cookie. Fica. Notícias. Muito Vou bom. ver se eu arrumo um cookie para trazer. Então, obrigada, Sabine, por mais um encontro. Obrigada, pessoal, por Obrigada, estarem Cláudia. aqui. Obrigada a vocês. Semana que vem, chá com bolo. E notícias, né? Já tô zoando a carta. Beijo, Sara. Beijo, gente.